Olá, eu sou Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. Estamos em um momento em que projeções e análises econômicas são utilizadas para a formulação de políticas públicas. Já sabemos que a crise provocada pela pandemia da Covid-19 vai deixar uma marca duradoura nas finanças dos governos, principalmente nos índices da desigualdade, pobreza e produto interno bruto. Segundo o Monitor Fiscal, documento que revisa os dados das finanças públicas de vários países, ao final de 2021 observaremos um declínio no nível da pobreza e da dívida pública, mas os níveis ainda permanecerão bem acima do que era esperado antes da crise provocada por esta pandemia. Estima-se que o número de pessoas na pobreza fique entre 65 milhões e 75 milhões de pessoas, mais alto do que o projetado antes da pandemia. O fundo observa que essa estimativa tem um alto grau de incerteza e vai depender, de, entre outros fatores, da força de recuperação e da eficiência das redes de proteção. No caso da dívida pública global, a projeção é de que fique em 97,8% do PIB, Produto Interno Bruto, neste ano. Isso representa uma redução de menos de um ponto percentual em relação ao recorde de 98,6% registrado em 2020, no auge da pandemia, quando os países recorreram a ações fiscais sem precedentes para combater a pandemia, muitas vezes envolvendo aumento de gastos ou redução da própria receita. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a expectativa é de que nos próximos anos a dívida global se estabilize em torno de 97% do PIB, nível bem acima do projetado antes desta pandemia, e só a partir de 2026 esse percentual deverá começar a ser reduzido gradativamente. Segundo o diretor do Departamento de Assuntos Fiscais, Vitor Gaspar, os níveis altos e crescentes da dívida pública e privada estão associados a riscos à estabilidade financeira e às próprias finanças públicas dos governos. Gaspar ressaltou ainda que a dívida global de governos, lares e corporações não financeiras somou 226 trilhões de dólares em 2020, um salto de 27 trilhões de dólares em comparação ao ano anterior, o que representa o maior aumento já registrado na série histórica. A recuperação econômica também traz várias preocupações importantes. De modo geral, ela é forte, com previsão de crescimento econômico global em 5,9% para este ano e 5% aproximadamente em 2022. Ambos são quase exatamente o que se esperava em julho. Mesmo assim, o fundo prevê cicatrizes econômicas significativas, com exceção talvez dos Estados Unidos, cuja produção para 2024 está prevista em 2,8 pontos acima do que era previsto em janeiro de 2020, antes da pandemia. As maiores cicatrizes serão nas economias emergentes da Ásia, com exceção da China, cuja produção hoje está prevista em 9,4 pontos percentuais a menos em 2024, do que previsão feita em janeiro ou antes da pandemia em 2020. Para a América Latina, a redução é de 5 pontos percentuais, para o mundo a redução é de 2,3 pontos percentuais e para a China a redução é de 2,1 pontos percentuais, abaixo dessas previsões anteriores. Mas para as economias de alta renda, está previsto um mero crescimento de 0,3 pontos percentuais. Em geral, a Covid afetou mais os países fracos e as pessoas mais vulneráveis, é isso que aponta o estudo. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje.